Beleza, galera? Aqui é Felipe Girotti. Tô regravando uma videoaula que eu fiz aqui há muito tempo, acho que foi a primeira ou segunda videoaula que eu fiz, falando sobre PHP-MyAdmin, sobre o banco MySQL, tá? Que ficou uma porcaria aquela videoaula, então eu vou decidir fazer novamente, tá? Bem, primeiro é só instalar lá o servidor local, o EasyPHP, o AMP Server, o XAMPP, qualquer modelo de LAMP, instalar na tua máquina que ele já vai vir com PHP-MyAdmin. No meu caso, eu estou usando o AMP Server, então para me acessar é localhost PHP-MyAdmin, tá? Aqui na versão do MySQL está sendo a 5.5, mas basicamente não muda muita coisa, tá bom? Bem, o MySQL ultimamente agora quem comprou ele foi a Oracle, então ele tá, cada versão que ele sai ele está sendo mais aprimorado ainda por cima, né? Então vamos ver algumas funcionalidades aqui do PHP-MyAdmin. Aqui tem bancos de dados, né? Você clica aqui, ele lista todos os teus bancos de dados, SQL para você digitar SQL aqui, o status atual que tem nele, tá? Ele mostra aqui todas as variáveis dele, tudo. As variáveis estão aqui, né? Uma porrada de variável, conjunto de caracteres, né? Todos os collections, né? Que tem. Ultimamente eu estou usando bastante o TF8, né? Que é para você, que é o mais utilizado hoje em dia, né? Engines são os tipos, né? O MyZan, que é padrão dele, tem esse MGR aqui, MyZan, Blackhole, CSV, Memory, Archive, InnoDB, e aqui Performance Schema e esse Federate aqui, tá? Basicamente eu uso só o MyZan e o InnoDB, sendo que o MyZan ele é mais rápido, tá? Que é padrão do MySQL. Aqui em privilégios, aqui a gente seta os privilégios de usuários, tá? No meu caso aqui eu só tenho os roots aqui, né? Eu posso adicionar senha para ele. Eu venho aqui, adiciono um privilégio, né, para ele, se eu quiser, adiciono uma senha, tá? Mudar as informações de login ou copiar um usuário, eu posso fazer isso. Replicação, esse daqui é para você replicar o teu banco, tá? Replicar ele para outro servidor. O log binário, que é necessário para quando você replica o seu banco, você precisa ter o log binário. Os processos que estão rodando, tá, no MySQL. Para exportar, você coloca exportar, seleciona um banco de dados que você vai exportar aqui, clica em executar, você exporta. Para importar um banco de dados também, e para sincronizar um banco de dados com o teu banco, tá? Você escolhe aqui, escolhe qual banco que você vai sincronizar, o remote server para o seu servidor local e assim por diante, ok? Primeiro vamos vir aqui, clicar aqui em localhost, que é quando você abre ele, ele aparece dessa maneira aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar um banco de dados aqui, tá? Vou criar um banco de dados chamado videoaula, só videoaula. Bem, aqui o collection da conexão MySQL por padrão tá o latim, tá? Mas como eu estou utilizando mais o TF8 e eu aconselho o TF8 general, é que eu aconselho a utilizar esse, tá bom? Beleza, nós criamos aqui o banco de dados, tá? Aqui ele já tem aqui, ó, ele já dá a SQL para você visualizar, e é bom cada vez mais a gente aprender SQL, né? Para você fazer direto, ok? Nós criamos então um banco de dados. Agora a gente vai fazer o que? A gente precisa inserir tabelas nesse banco de dados. Vamos criar uma tabela aqui chamada usuário.
Vamos colocar, ela tem 3 campos. Clico aqui em executar, veio aqui, então aqui tem 3 campos. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para caber aqui na tela. Então vamos lá. Primeiro campo que eu vou querer o que? ID. Basicamente você precisa ter uma chave primária na sua tabela, tá? Isso é padrão, você tem que ter uma chave primária. Se quiser você pode até mais de chaves, né? Que são uma chave secundária, chave ternária, mas basicamente o padrão que todo mundo usa aqui utiliza o ID, fica a sua escolha, a sua pronúncia, tá? Vamos colocar ID, o nome, o ID eu vou colocar do tipo inteiro, tá? O tipo aqui são os tipos de dados que ele é. O inteiro só recebe inteiro. Se eu colocar aqui um varchar, ele recebe qualquer tipo. Só que se eu coloco um varchar aqui, eu tenho que especificar o tamanho dele. O tamanho máximo é 255, tá? Então vamos especificar aqui um tamanho de 80. Aqui no ID eu também posso especificar um tamanho. Especifico até 11. O inteiro suporta até 11 caracteres, tá? Mas eu posso colocar aqui somente 5, que eu sei que não vai passar de 5. E aqui vou colocar e-mail. O e-mail é do tipo varchar também, tá? Porque ele não vai receber inteiro, ele não vai ser tipo texto, que tipo texto é muito grande, ele não vai ser do tipo date, que ele não é data, tá bom? Aqui tem do tipo numérico, ó, todos os tipos numéricos que você possa especificar aqui, tá? Double, foot, decimal, real, boolean, serial. Do tipo date recebe só data no formato MySQL. Que tipo que é a data do formato MySQL? Vamos colocar mais um campo aqui então, e a gente já vai mostrar também que tipo de data que é que ele coloca, tá? Bem, o índice eu coloco como primário aqui no meu campo ID, tá? E ele é auto-incremente. O que é auto-incremente? Toda vez que eu vou passando, ele vai aumentando esse número. Então não preciso me preocupar, tá? Store Engine, aqui está como InnoDB, eu vou deixar como MySun, que é o padrão dele. Se eu clicar aqui em executar, eu já só tenho salvar ou eu tenho executar. Se eu clico em executar, ele adiciona mais um campo aqui para mim, tá? A partir de 3 campos, ele lista daquela maneira. Se eu tenho mais que 3, ele vai me listar dessa forma aqui. Vamos colocar aqui uma data. Vamos selecionar aqui como date. Depois a gente vai ver o date time também. Aqui o date, eu vou colocar mais um campo. Data time, que daí vai ser um date time. Você date time. E eu vou salvar agora. Pronto, salvei aqui, né? Então eu tenho aqui todos os meus campos, ok? O ID, que é do tipo inteiro, ele é auto-incremente e ele é chave primária, tá? Veja só, todos os índices ele aparece aqui. A chave primária, ela é um índice, então ela sempre aparece aqui, tá? Índices são criados para ter um maior, como vou dizer assim, elas são criadas para ter que quando você faz uma busca, o MySQL vai buscar primeiro nos índices para depois buscar nos outros campos, tá? Então é para isso que serve mais os indexes. E também quando você está usando o InnoDB, que tem chave estrangeira e tudo mais, ele também serve para você dar o forwarding key. Você precisa ter um índice. Bem, beleza. Nós criamos aqui a nossa tabela. Agora aqui a gente vai inserir dados aqui pelo PHPMyAdmin mesmo, tá? Como o ID nós criamos, ele é auto-incremente, eu não preciso jogar um valor aqui nele, que ele sempre vai aumentando. Vocês vão ver agora. Eu vou adicionar aqui um nome, então.
Vamos lá, adicionar um nome aqui é Felipe. O e-mail felipe@felipe.com, seu e-mail fictício. O tipo date, veja só, o tipo date ele vai ser só uma data no formato MySQL. Como que é a data no formato MySQL? É ano, mês e dia, ok? E o datetime ele vai aceitar. O telefone tocou, mas é isso aí, tá? Então o datetime ele recebe aqui a data no formato MySQL mais a hora, minuto e segundo, ok? Tá, vou inserir outro registro aqui também. Vou escrever aqui o João, que vai ter o João, tá. Vou colocar aqui a data. E um datetime aqui também. Maravilha. Aqui eu vou executar todos. Olha lá, ele inseriu os meus dois registros. Veja só. Ele deu aqui um insert into videoaula, que é a minha base de dados, a minha tabela usuário. Os campos são ID, nome, e-mail, data e datetime. No ID, nos valores, no ID ele colocou como null. Por quê? Porque o ID é autoincremento e eu coloquei como null, né? Não coloquei valor nenhum. Então, o primeiro campo que veio aqui para o nome, que é Felipe. O segundo para o e-mail. O terceiro para o data. E o quarto para o datetime. Depois, o que ele faz? Ele dá uma vírgula para inserir outro registro aqui. Ok? Se a gente clicar aqui em visualizar, a gente já vai ter todos os nossos registros aqui, ó. Veja só que ele já incrementou aqui para mim automaticamente os meus números aqui do meu ID. Então nós temos todos os registros aqui. Para a gente apagar um registro, o que a gente faz aqui no PHPMyAdmin? Muito simples, eu venho, simplesmente clico aqui nele. Ele vai falar, ó, confirmar, essa daqui é SQL, delete from, videoaula que é meu banco, usuário que é a minha tabela, onde o usuário, a tabela usuário no ID 2, no ID seja igual a 2. Você confirma? Confirmo. Dou OK e ele me deletou o meu registro aqui, tá? Para a gente atualizar um registro também é muito simples com PHPMyAdmin. Eu venho, clico aqui nesse botãozinho e pronto, eu posso editar meu registro aqui normalmente. E sempre quando você editar o teu registro, não edita o seu ID, tá? Porque o teu ID é a referência para qual você vai editar, ok?